Olá a todos e a todas. Agradeço à comissão organizadora do nono Seminário Hispano-Brasileiro de Investigação em Informação, Documentação e Sociedade pela possibilidade de estar apresentando esse trabalho no dia de hoje. Meu nome é Mariana Lousada, sou docente na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e estou apresentando esse trabalho no dia de hoje, que foi elaborado em parceria com a professora Marta Leandro da Mata, da Universidade Federal do Espírito Santo. Então, o título do nosso trabalho é Perspectivas Científicas no âmbito da competência em informação e da arquivologia. Bom, então a competência em informação, ela aborda processos ligados à informação, né, com abordagem em procedimentos referentes à busca, à avaliação crítica da informação e ao seu uso visando a construção de conhecimentos e sua aplicação de modo responsável em contextos, né, que estão inseridos, englobando aspectos pessoais, profissionais, sociais e políticos. Né, os estudos e as pesquisas em relação à competência em informação no âmbito da arquivologia e dos arquivos podem ser considerados recentes, conforme resultados da pesquisa apresentada hoje, e apesar de ter surgido no contexto da biblioteconomia há cerca de 2 décadas, né, os seus aspectos teóricos e metodológicos eles se estendem tanto aos arquivos quanto à arquivologia e às questões da atuação do arquivista dentro desse contexto. Então, o objetivo do nosso trabalho é analisar a produção científica do Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação, o ENANCIB, e da base de dados referenciais de artigos e periódicos em Ciência da Informação, a BRAPS. Então, no que se refere aos estudos voltados para a competência em informação na arquivologia. Então, a gente quer entender como a competência em informação, ela vem sendo estudada, produzida em questões científicas na área da arquivologia. De modo específico, então, o trabalho ele verifica a quantidade de trabalhos publicados, identifica as revistas que mais publicaram, os autores, né? E as abordagens temáticas desses trabalhos publicados, tanto no ENANCIB quanto na BRAPSE. Então, em relação à metodologia, essa pesquisa se classifica como exploratória, com uma abordagem quanti e qualitativa, porque analisa aspectos numéricos e também referentes a questões teóricas dos arquivos. Então, as fontes selecionadas são o ENANCIB e também a BRAPSE. Então, a escolha por essas duas fontes, ela se dá principalmente porque o ENANCIB é o principal evento da área de ciência da informação e a BRAPSE por ser a única base de dados específica da área, né, específica da área de ciência da informação. Em relação ao recorte temporal, não houve, né? Então a gente não estipulou um recorte para a realização das buscas. Os termos utilizados para o levantamento e as buscas nas duas, na BRAPSE, tanto no ENANCIB, foram letramento informacional, competência informacional, information literacy, habilidades informacionais, arquivologia, arquivista e arquivo. Então, as buscas elas foram realizadas cruzando esses termos, né, quando foram realizadas, para que houvesse o maior número possível de resposta. Então, depois disso, foi feita a sistematização, né? Os dados eles foram coletados e transferidos para planilhas do Excel para que pudessem ser realizadas as análises, então, que eu vou começar a apresentar nesse momento.
Então, começando pelo Enancib, as categorias que nós definimos para as análises foram autor, ano, grupo de trabalho, GT do evento, as palavras-chave e o título. Então, primeiramente, a categoria de autor, né? Foram levantados 7 autores e percebe-se aí uma concentração de publicações em 3 deles, né? Todos os trabalhos foram realizados em parceria, contendo 2 ou 3 autores, demonstrando então uma cooperação entre esses pesquisadores. Ressalta-se ainda as autoras Regina Célia Batista Beluso, Renata Lira Furtado e Márcia Cristina de Carvalho Pazin, que publicaram em conjunto 3 produções. Em relação aos anos, né, de publicação dos trabalhos, percebe-se então uma concentração em 2018 de 60% desses trabalhos. A primeira publicação no Enancib, ela foi no ano de 2016. Em 2019 não houve nenhuma publicação e 2020 a gente tem que ressaltar que não houve o Enancib devido à pandemia da Covid. Sobre os GTs do evento, pode-se perceber que as publicações ou apresentações até o momento ocorreram no GT10, GT6 e GT3, com uma concentração maior no GT3 de mediação, circulação e apropriação da informação. Essa pulverização, então, demonstra que o tema ainda não tem um campo definido dentro do evento, né? Então, essa dispersão se justifica por isso. Em relação às categorias das palavras-chave, foram identificadas 13, desse total, as que têm aderência ao tema do trabalho e que mais tiveram incidência foram competência e informação, equivologia, arquivística, arquivista, competência crítica em informação e arquivo judicial. E, por fim, os títulos levantados foram 5 trabalhos que, de maneira geral, discutem a formação e a atuação do arquivista no contexto da competência em informação. Já em relação aos resultados da BRAPSE, as categorias analisadas foram autor, título, ano, revista e palavras-chave. Primeira categoria dos autores, pode-se verificar que diversos deles têm uma publicação em artigo científico, totalizando aí 51%, são 22 trabalhos. Dentre os pesquisadores que mais destacam, a gente pode a Renata Lira Furtado, com 4 trabalhos, Elisete Vieira Vitorino, e depois 7 autoras tiveram 5% dos artigos cada. Em relação ao ano de publicação, destaque-se 2014 e 2019, com 31,8% das publicações. Percebe-se que o primeiro artigo publicado foi em 2012, ou seja, antes que no Enancib, só em 2013 não houve nenhuma publicação. Em relação aos títulos, ou seja, os artigos publicados, foram levantados 16 artigos, que de maneira geral também discutem a formação e a atuação do arquivista no contexto da competência informacional. Em relação ao periódico que mais publica, a gente pode destacar a revista Ágora, com 25% das publicações. Em relação às palavras-chave, né? Então, com maior incidência, competência e informação, seguido pela palavra arquivologia e depois por arquivista. Então, como a análise dos resultados, né, percebeu-se que existem ainda poucos trabalhos a respeito da competência e informação no âmbito da arquivologia, tanto no Enancib como na BRAPSE, né? Também foi possível identificar os autores que mais têm contribuído com a produção científica
com destaque para a revista Ágora, que concentrou maior número de artigos. No que se refere à abordagem temática, os mais abordados foram relacionados à competência, informação e atuação do arquivista. Então, como considerações, a gente pode inferir que os trabalhos analisados nessa investigação estão contribuindo, então, para a ampliação dos estudos da competência em relação à arquivologia. Também enfatiza-se seu impacto no que tange às habilidades informacionais dos arquivistas e sua atuação profissional com enfoque nos processos educacionais, no âmbito dos documentos arquivísticos e da informação direcionados para os usuários. Então, espera-se que essas reflexões apresentadas possam contribuir e incentivar novos debates na área da arquivologia. Obrigada.